A gente continua ao vivo, agora 12h18 na Jovem Pan. A gente segue com muitas informações e neste domingo inicia na Venezuela o ano legislativo, 5 dias antes da cerimônia de posse de Nicolás Maduro, reassumindo então, sendo reeleito até agora, o que é reconhecido, o que é ouvido de fato que ele vai continuar no governo. E a gente volta então a conversar ao vivo com a repórter Luciana Verdolim, ao vivo da Capital Federal. Luciana, essa história a gente já comentou aqui ontem, que segue repercutindo, e o ano legislativo iniciando hoje então na Venezuela. O que esperar sobre essas ações do legislativo venezuelano? A expectativa, Bruno, é de que o comando continue nas mãos de aliados de Nicolás Maduro, levando em consideração o resultado das eleições presidenciais. Resultado, como a gente tem dizendo, nos últimos meses, está sendo questionado por vários países. A avaliação é a seguinte: hoje toma posse, hoje começa oficialmente o ano do legislativo na Venezuela, e na sexta-feira da próxima semana toma posse oficialmente para o terceiro mandato consecutivo Nicolás Maduro, que disse que venceu as eleições apesar da chiadeira, apesar da oposição questionar esse resultado. Edmundo Gonçalves, o candidato derrotado, o oposicionista que não se conforma, não acredita, ele acredita que foi vencedor, promete retornar à Venezuela na sexta-feira, tem até uma recompensa por informações sobre o paradeiro dele. Ontem ele esteve com o presidente da Argentina, Javier Milei, segue para o Uruguai e ainda vai se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Lá na embaixada da Argentina, em Caracas, oposicionistas continuam abrigados. Vale lembrar, que os diplomatas argentinos foram expulsos da Venezuela e quem está tomando conta da embaixada é a diplomacia brasileira. Te relembra também que o governo Lula não vai diretamente ao evento, mas vai enviar então a embaixadora que já está na Venezuela. Luciana, muito obrigado pelas informações. A gente volta a conversar logo mais. E o opositor de Nicolás Maduro, Edmundo Gonçalves, ele quer ir então à Venezuela para tomar a posse, assumir, já que ele acaba alegando que é o vencedor dessa eleição de 2024. A gente continua repercutindo esse assunto com Leonardo Paz, que é especialista em relações internacionais. Muito obrigado por conversar com a Jovem Pan ao vivo nesse final de semana. Um assunto que é difícil de entender, na verdade, Leonardo? Já que essa eleição, as atas não foram divulgadas, o assunto chegou na Suprema Corte Eleitoral da Venezuela, Nicolás Maduro esteve lá intimidando, inclusive, e agora o seu opositor dizendo que vai assumir. O que esperar dessa semana que vai iniciar? E a posse fica com o Nicolás Maduro ou com Edmundo Gonçalves? Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que estão aqui com a gente. É muito difícil prever nesse momento, A gente está vendo naturalmente, como já foi dito agora na reportagem, que o Edmundo Gonçalves está fazendo um recorrido pela região, já visitou a Argentina, vai agora na sequência ao Uruguai, vai passar para os Estados Unidos, supõe-se que vai passar por Panamá, por República Dominicana, tentando galvanizar mais suporte para tentar uma investida e vir lá à Venezuela para tentar a posse. A maneira pela qual ele vai fazer isso a gente não sabe, ele não deu nenhum detalhe sobre isso e é natural que se entenda que ele não vai dar nenhum detalhe. A Marina Corina, que está na clandestinidade da Venezuela, também está galvanizando muito apoio, está tentando levar muita gente à rua. E eu fico imaginando que eles devam ter algum tipo de articulação com outras figuras de poder dentro da própria Venezuela. É difícil saber o quanto que eles vão conseguir galvanizar apoio de figuras de poder e da população na rua que vai tentar impedir, em alguma medida, alguma ação mais dura do governo venezuelano, de Maduro, em relação ao Gonçalves. Aqui no estúdio, ao vivo, junto comigo, a nossa comentarista, a Jess, também faz uma pergunta para você. Leonardo, quando a gente olha para essa situação toda da Venezuela, pesquisas indicam que hoje a Venezuela é um dos países com o maior número de presos políticos por suas opiniões políticas. Como que você avalia que, mediante a posse do presidente Donald Trump e também de uma configuração da América Latina, como, por exemplo, a liderança de Javier Milei, poderiam haver, assim, sanções mais fortes à Venezuela devido a toda essa situação e a mais este golpe em curso em relação à democracia venezuelana?
O difícil da questão das sanções nesse momento é que a Venezuela já é alvo de sanções muito, muito duras. A própria crise da Venezuela, já há estudos que comprovam que a própria crise da Venezuela agora, 2014, 15, 16, em larga medida é em função de sanções, não só por questão de má gestão do governo. Na medida que o governo venezuelano tem suas reservas congeladas, que eles têm acesso negado a fontes de financiamento, bancos internacionais por sanções diretas dos Estados Unidos, isso já dificulta que eles consigam mover sua economia. Isso naturalmente faz com que comece a dificultar ações de sanções econômicas, como eu imagino que você esteja dizendo, em relação à Venezuela. Se isso já não demoveu eles do poder, é difícil imaginar coisas muito mais duras. E o problema a maior parte dessas sanções, lamentavelmente, não atacam diretamente a elite no poder, elas atacam a população. Então, a população que vai ficar sem insumos, a Venezuela, que é um país que produz muito pouca coisa, vai ter dificuldade de importar insumos necessários para a vida das pessoas, como remédio, como comida, como itens diários, de eletrônicos, e a população que sofre. Então, a questão das sanções é um ajuste que tem que ser muito fino, muito inteligente, de maneira que ataque mais a elite política e menos a população. Nesse momento, já tem uma ampla gama de sanções em relação à Venezuela. Eu vejo pouca efetividade em novas sanções nesse momento. Existe uma soberania a ser respeitada, na verdade. A gente está vendo essa imagem com o apoio do povo argentino, de Edmundo González, ao lado de Javier Milei, que está indo para os Estados Unidos, inclusive, mas de que forma esperar uma ajuda internacional nesse momento que as atas não foram divulgadas, que não existe nenhuma comprovação de quem é de fato o vencedor das eleições? De que forma esperar uma ajuda internacional, Leonardo? É difícil dizer, porque a gente já está percebendo de fato, né? A ideia, de maneira geral, e é muito importante na nossa região, a ideia de não intervenção no assunto de outros países. Entretanto, em que pese essa ideia, nós temos alguns princípios fundamentais, como respeito a direitos humanos, respeito à democracia, que fazem com que a gente, nos países, de maneira geral, se posicionem em relação a quando esses pilares efetivamente são violados e transgredidos. A Venezuela, de fato, já vem sendo, como a gente colocou, punida, de certa maneira, por essas transgressões, seja direitos humanos e seja por questões de contra a democracia, não só por sanções, como a gente falou na questão anterior, mas também por isolamento. A Venezuela já foi isolada dentro do Mercosul, ela chegou a ser membro do Mercosul, mas rapidamente já foi isolada, ela já foi isolada da OEA, então ela já encontra na região um grande isolamento em relação a uma parte dos países. O comércio da Venezuela, por exemplo, já foi de mais de 5 bilhões com o Brasil, hoje não chega a 1 bilhão. Quer dizer, a gente já está mais ou menos isolando eles em várias maneiras. O Brasil já vetou a Venezuela agora, no ano passado, na sua entrada ao BRICS. Então, a Venezuela já está numa situação muito dramática nesse contexto. Como a gente pode fazer para ajudar o González a chegar ao poder? Sem força é muito difícil. E com força pressupõe conflito. E aí morrem pessoas, enfim. Essa é uma ação, é uma última cartada que me parece que ninguém quer usar. Jess? Quando a gente olha para o Nicolás Maduro e todo o apoio que ele tem desde que assumiu lá em 2013, um dos pilares que já vinha do governo anterior a ele é a questão do apoio do exército venezuelano. Como que você avalia esse pilar e você vê, assim, algumas rusgas que podem levar finalmente esse pilar cair, quem sabe, o poderio dele sobre a Venezuela também? Sem dúvida, acho que virtualmente todo regime autoritário no mundo depende muito fortemente dos militares, são eles que detêm de maneira geral as armas e, por consequência, acabam dando suporte a qualquer tipo de governo. Até quando grupos se rebelam contra os militares e o Estado e derrubam o Estado, rapidamente uma nova composição de militares é feita para poder apoiar esse grupo rebelde. Dito isso, a Venezuela, naturalmente, desde o Chávez, se utilizou muito desse recurso, eles ofereceram aos militares muitas áreas para tomar conta, isso significa recurso. Quando você dá, por exemplo, o controle da PDVSA, a gigante do petróleo venezuelano, para militares, quando você dá a eles aos direitos de gestão da questão de minas, né? Enfim, de ouro, metais, enfim, você está dando prestígio, está dando recurso, dinheiro mesmo, e está dando mais poder para esses atores dentro do seu país. Naturalmente, qualquer tipo de oposição que quiser tentar chegar ao poder na Venezuela vai ter que passar por algum tipo de negociação com os militares, aí não tem muito para onde fugir. A questão das rusgas é difícil mensurar.
tá? A gente assiste de maneira geral, e quando a gente acompanha muito proximamente o debate da Venezuela e as pessoas discutindo a Venezuela, a gente vê com alguma frequência, especialmente em momentos de mais tumulto, né, de mais confusão, de mais protestos civis, você tem alguns militares que fazem vídeos, que denunciam o governo, mas até agora que me parece que são muito pontuais. Eu não tenho nenhuma informação, não tenho nenhum dado concreto que diga que há no alto comando uma fissura em alguma coisa parecida. E, de fato, se houver, eu acho que não vai ser explícito. Acho que só vai acontecer no momento onde, de repente, vem agora o González, que já está estruturado com alguma fissura dentro do alto comando, e ele vai usar essa fissura para poder tentar chegar ao poder. Eu acho que a gente só vai saber na hora que a fissura se mostrar. Bom, agora gera uma expectativa, porque a posse está marcada. Imagino que, como evento aqui, nós estamos acostumados. É um evento o dia inteiro que se arrasta com as autoridades, com os apoiadores. O que esperar do evento em si? Os apoiadores de Nicolás Maduro, eles estarão assistindo a este evento. De um outro lado, os apoiadores da oposição também. O que se espera é que eles estarão nas ruas da Venezuela, que eles vão reunir em um outro local, haverá um enfrentamento. O que se esperar do evento justamente que está agendado para acontecer na semana que vem? Olha, Bruno, eu acho que nem a minha bola de cristal mais eficiente vai conseguir detectar isso, né? Porque a gente tem que ver, no final das contas, como que que tipo de ação que o González vai tentar fazer para poder chegar à Venezuela, e como é que ele vai dizer que ele se posicionar para se colocar a chegar ao poder, né? Quer dizer, como é que ele vai chegar à posse e tentar promover um ato de posse próprio. É imprevisível nesse contexto. O que eu acho que é previsível me parece que haverá sim apoiadores do Maduro na rua, haverá sim apoiadores de Corina Machado e Edmundo González na rua, e eu acho que a gente pode esperar algum grau de conflito, algum grau de violência entre esses dois grupos. Daí em diante, eu acho que é muito difícil prever qualquer tipo de ação, porque a gente não sabe que tipo de apoio o Edmundo González e a Corina Machado estão já costurando para poder criar algum tipo de evento político dentro da Venezuela. Jess? Professor Leonardo, embora o Brasil até tenha tido ali no final uma postura mais dura em relação à solicitação das atas, o Itamaraty fez isso, a própria postura do presidente Lula, que embora fosse um aliado histórico do Maduro e do Chávez, teve uma visão mais de cobrar pelas atas e pela resolução de forma como a comunidade internacional também estava solicitando. O próprio Maduro atacou tanto a figura do presidente como também o governo brasileiro. Como que o senhor avalia o envio de um representante oficial para a dita posse do presidente Nicolás Maduro? Este é, querendo ou não, uma legitimação da posse do presidente, ou na sua visão especialista, algo meramente protocolar? Eu diria que é meramente protocolar, porque, note, quando a gente vai pensar numa ideia de que haverá uma posse de um país que é vizinho, tem relação histórica, para além de Maduro e para além de Chávez, tem relação histórica com o Brasil, o normal seria o presidente Lula ir. Numa impossibilidade, o vice-presidente. Numa impossibilidade, o ministro das Relações Exteriores. Numa impossibilidade, algum enviado especial. E quase que em último caso, o embaixador que já está lá. Você não está enviando ninguém, de fato, né? É a única representante que já está lá. Então, o envio da embaixadora em si, na linguagem diplomática, já é dizer que, olha, eu estou dando a mínima importância para essa pessoa, né? Quer dizer, para essa posse. No final, a gente tem que ter clareza que esse governo do chavista / Maduro, ele vai acabar eventualmente, mas a relação entre Venezuela e a relação entre o Brasil não vai acabar. O Brasil tem muitos brasileiros na Venezuela, há muitos venezuelanos no Brasil, tem capital brasileiro na Venezuela, tem capital venezuelano, embora menor, no Brasil. Então tem que ter algum nível, algum canal de diálogo institucional, não político, mas institucional, para que esses países possam conversar. Se tiver um novo influxo de refugiados da Venezuela no Brasil, a gente tem que saber com quem que a gente vai conversar lá na Venezuela para poder lidar com isso. Se tiver uma tragédia humanitária, se tiver um tufão, uma enchente, que lá a gente tem que saber resgatar os brasileiros como a gente resgatou de outros lugares como Síria, como Israel, em outros momentos. Então, o rompimento de relações com a Venezuela, ou com qualquer outro país, independente do que a gente tenha de similaridade ideológica ou não, é uma irresponsabilidade, na minha opinião. A gente tem que, naturalmente, visto que o Brasil tentou se posicionar
como negociador, tentou criar canal de diálogo para tentar transformar a situação e isso não teve sucesso, não tem problema, a gente tenta romper o diálogo político, ou pelo menos estagnar o diálogo político, mas o diálogo institucional mínimo tem que ter alguma coisa. É um país vizinho, é um país importante para o Brasil e não dá para a gente ignorar completamente que ele existe. Existe um erro, Leonardo, de quando o governo brasileiro ele se reúne somente com representantes do governo atual de Nicolás Maduro e não abre um diálogo com a oposição, com o exemplo de Edmundo Gonzalez. A gente não viu uma reunião, algo íntimo que conseguisse ouvir a oposição que diz ser o vencedor dessas eleições. Ao ouvir somente representantes, ao se reunir somente com o lado de Nicolás Maduro, é um erro ou é o que diz a diplomacia? Na realidade, o Brasil se comunica, sim, com o lado da oposição. Quando o Celso Amorim esteve na Venezuela na época das eleições, ele chegou a se reunir com enviados do Edmundo Gonzalez. Então, naturalmente, o contato é mais tímido. A ideia, na realidade, que passa por trás disso é que, dada a agressividade com que o próprio governo Maduro lida com qualquer um que tenta reconhecer qualquer tipo de ideia de oposição, né? A ideia, para você tentar criar um canal de diálogo, você tenta minimizar a mídia, a exposição do diálogo que você tem com a oposição e foca no diálogo oficial. A gente tem que lembrar que o Brasil, no governo anterior, acabou reconhecendo o Guaidó como presidente. Isso já gerou, mesmo sendo uma complexidade da situação, dele não ter sido de fato empossado, ele era, na realidade, presidente da Câmara, de uma Câmara que estava sendo alijada do poder, enfim. Que pese todo aquele contexto que não vale a pena a gente entrar no mérito, o Brasil já reconheceu, no final das contas, um presidente que não era o presidente oficial, mas um presidente contestante, e não deu em nada, não resolveu nada. O Guaidó, ninguém mais fala dele. Então, a ideia de a gente tentar reconhecer rapidamente o Gonzalez mais uma vez, me parece uma estratégia que já foi feita, não funcionou e não tem jeito de deslocar o Maduro nesse momento, ou pelo conflito ou por uma negociação muito complexa. O Brasil pode participar dessa negociação complexa e tem maneiras de fazer isso. Abrir muito o flanco, reconhecendo já automaticamente a oposição, você aliena a capacidade que você tem de negociar com o governo que está no poder, que é o que é mais difícil de mover nesse momento. Então, o Brasil sim tem contato com a oposição, mas é um contato mais tímido, é um contato que é mais por trás dos bastidores e não com reuniões como essa, como o Edmundo Gonzalez fez com o Milei, que para o Milei não faz diferença, porque o Milei não tem nenhuma relação e nem busca nenhuma relação com a Venezuela. Então ele pode queimar pontes com a Venezuela. O Brasil não pode queimar essas pontes. Então o Brasil tem que ser mais cuidadoso, mais diplomático para poder operar essa questão toda. Jesse. Como, dentro desse ponto ainda da pergunta do Bruno, ao longo do ano passado, em março, nós vimos situações se agravando, inclusive o principal nome da oposição, para quem não se recorda, não era o Gonzalez, era a Corina Machado, como o professor Leonardo bem mencionou ela aqui, e ela foi impedida de participar das eleições. À época, o presidente Lula deu uma declaração dizendo que, ao invés de chorar, deveriam indicar outro nome. Tendo em vista algumas rusgas e até aliança histórica entre o governo venezuelano dos últimos 10, 15 anos e o governo brasileiro atual, você acredita que nomes como o Gonzalez e como a Corina Machado, eles olham para o Brasil com certo ar de desconfiança e que esse envio de um representante pode soar para a oposição argentina como uma legitimação do regime na perspectiva dos venezuelanos que estão na oposição e muitos deles presos? Essa pergunta é muito difícil, tá? Porque quando a gente pensa em oposição na Venezuela, tem todo um leque de atores, né, que vai desde centro-esquerda até extrema-direita. Então você vai ter alguns atores mais extremados à direita que vão desconfiar do Lula apoiasse ele a oposição ou não, por questões ideológicas, né? Quando você olha para atores mais de centro, e você tem uma figura, por exemplo, como Henrique Capriles, que era uma oposição importante há uma década atrás, já tinha algum trânsito, em que pese que ele era de direita, ele tinha algum trânsito melhor com o governo do PT na época. Então, eu acho que, assim, naturalmente a oposição gostaria que o Brasil apoiasse integralmente e sem nenhuma restrição o seu pleito. Me parece que é óbvio. A questão, no final das contas, é que tipo de solução isso acontece. Que tipo de resolução efetiva a gente vai conseguir com isso? Deu o quê? Eu acho que se o Brasil consegue, numa discussão,
com a oposição por trás dos bastidores, a gente consegue efetivamente ganhar confiança deles para tentar ter um papel construtivo na transição de poder. Bruno, se você me permitir fazer mais uma pergunta? Professor Leonardo, aqui a gente também tem um novo agente, um novo fator, embora já tenha tido algum contato no mandato passado, que é a figura do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, num novo governo. E no último governo, o Maduro foi muito crítico, agora o Maduro já tem dado algumas declarações ali de que quer manter diálogo aberto com o Donald Trump e teve uma postura de menos briga, por assim dizer, ou seja, uma postura mais dialogal. Como o senhor encara isso e qual a mensagem que o senhor imagina que isso passa para o governo dos Estados Unidos e qual postura o novo mandato de Donald Trump terá em relação à Venezuela, na sua opinião? Tem alguns elementos para mensurar aqui, né? De maneira geral, quando a ciência política olha para presidentes de segundo mandato, especialmente que tem alguma tendência mais de ser extrema esquerda, ser extrema direita, mais de extremismo, é de se esperar que esses atores dobrem a aposta nas suas políticas mais duras, né? Então, a Venezuela é vista, de certa maneira, como um bom saco de pancada para a política americana, seja direita, seja esquerda, seja democrata, republicano. A Venezuela é um pouco aquele consenso onde ali tem problema, ali a gente tem que atacar. Então, para o Maduro, naturalmente, ele vai ter que ter muito pragmatismo, oferecendo alguma coisa para os Estados Unidos. O Trump, me parece que tem pouco incentivo a receber o Maduro nesse contexto, em que pesa a questão do petróleo, que foi muito útil no primeiro momento quando teve a guerra da Ucrânia, já começa a deixar de ser tão importante assim. E é útil para o Trump, na realidade, ser antagonista da Venezuela para poder manter aquela narrativa, aquele ritmo aguerrido da retórica trumpista. Dito isso, a própria eleição do Trump e a própria expectativa de que ele vai ter uma postura mais agressiva em relação a esses países, como a Venezuela, que são longe ideologicamente do Trump, já está começando a criar algum tipo de onda, né? Você vê que, por exemplo, a presidente de El Salvador, que é próxima de Honduras, na realidade, de Honduras, que é próxima de Maduro, já está indicando que não vai, de fato, na posse, vai mandar algum representante, tentando distanciar um pouco a posição dela em relação a Maduro, justamente preocupada que daqui a 10 dias, daqui a 15 dias, na realidade, né, a gente vai ter a posse do presidente Trump e ela quer ficar mais próxima do Trump, naturalmente, do que o Maduro, tem mais a ganhar aí. Então, realmente, a eleição do Trump e a posse do Trump vai ser muito interessante de ser observada o grau de agressividade que ele vai ter em relação à América Latina, aos países que ele considera ideologicamente distantes de si. Ao vivo, repercutindo os assuntos internacionais, assuntos da Venezuela, sobre Nicolás Maduro e seu opositor, com Leonardo Paz nos ajudando a entender um pouquinho sobre essa história que vai repercutir muito ainda ao longo desta semana. Muito obrigado por atender a Jovem Pan. A gente volta a falar ainda esta semana, eu espero, porque o assunto está muito quente e vai seguir repercutindo. Leonardo. Grande abraço, sempre à disposição e um bom ano novo para todos aí. A nós. Ótimo final.